Olá pessoal, tudo bem com vocês? Galera, vamos prosseguir estudo de KPS, agora vamos finalizar esse conteúdo, tá? Fazer aí duas questões. Essa primeira, a gente já tem uma boa noção de como funciona, né? A gente resolveu algo parecido com isso na aula anterior. E essa segunda é um conteúdo novo que eu vou ilustrar para vocês no decorrer da resolução, tá bom? Então vamos lá, galera. Primeira questão. Qual a solubilidade em mol por litro do MgOH2 e qual a concentração de OH-? Lembra, galera, que quando a gente coloca colchete, a gente está trabalhando com concentração em mol por litro, tá? Agora, olha que informação preciosa que está aqui, ó. KPS vale 6 vezes 10 a menos 12. Se a questão está dando KPS para a gente, isso significa dizer que automaticamente você vai assumir o composto fornecido como sendo um composto de baixa solubilidade, tá? Então ele é um sólido de baixa solubilidade. Lembra que a gente aplica KPS para os sólidos de baixa solubilidade, tá? Então a primeira coisa, galera, que a gente tem que fazer aqui é o seguinte, ó. O MgOH2, tá? MgOH2 é um sólido e a solubilidade dele é baixa, tá? Mas independente de qualquer coisa, quando a gente coloca esse sólido aqui na presença de água, tá? Ele vai dissociar nem que seja um pouquinho, não é verdade? Ele vai dissolver, melhor dizendo, né? Nem que seja um pouquinho. E aí a gente vai ter aqui, ó, o Mg2+, em meio aquoso, beleza? Então aqui está o Mg2+ em meio aquoso. E aí nós teremos 2OH menos também em meio aquoso. Então aqui, pessoal, a gente montou a expressão, né, a equação química, basicamente, e a partir dessa equação química a gente vai trabalhar com o KPS. Mas o que a gente deve fazer inicialmente, né? O que a gente deve fazer? O que a gente deve fazer é lembrar que o sólido não importa pra gente, ó, o sólido não interessa. De boa? E como o sólido não interessa, que a concentração aqui de íons vai ser muito baixa, né? E quando eu digo que a concentração de íons é muito baixa, porque o sólido tem baixa solubilidade, a gente vai pensar apenas no que está em meio aquoso. Beleza? Aí eu vou perguntar para vocês bem assim, galera, da quantidade de sólido que a gente coloca, quanto que dissocia aqui, ó? Não sei. Se não sei, a gente pode chamar de quê, por exemplo? X. Né? Aqui, ó, por exemplo, coloca X. Ah, Emanuel, mas você falou na aula passada que era S. Eu utilizei S na aula passada porque a gente trabalha com solubilidade. Então a gente pode usar S de solubilidade. Tranquilo? Então quando a gente coloca S aqui, galera, é para indicar a quantidade do sólido que dissociou. Beleza isso? Tranquilo? Só que, olha para cá, não, a proporção desse íon para esse é de 1 para 2. O que significa dizer proporção de 1 para 2? Se aqui produziu S, como é 1 para 2, aqui vai produzir 2S, tá? Então fica ligado com essa proporção aqui, tá, pessoal? Se você errar a proporção, vai dar tudo errado, beleza? Então monta a expressão aqui corretamente para o KPS, tá? Olha a proporção estequiométrica para você conseguir montar a expressão corretamente, beleza? Agora vamos trabalhar com o KPS. Qual é o KPS que a gente vai ter para esse caso aqui, né? KPS a gente entende como sendo a concentração do Mg2+, nesse caso, né? Então a concentração do Mg2+, multiplicado pela concentração do OH- elevado ao quadrado. Beleza? Lembra que os coeficientes estequiométricos viram expoentes. Aqui é 1, está elevado a 1 ali. Beleza? Agora você vai lá e substitui. E quando eu digo substituir, quanto que vale o KPS? Emanuel, o KPS vale 6 vezes 10 a menos 12. Beleza. Então tá, ó, 6 vezes 10 a menos 12. Isso aqui vai ser igual a... Qual é a concentração do Mg2+? S. Aí coloca aqui, ó, S, tá? Então aqui nós vamos ter concentração do Mg2+, S, multiplicado pela concentração do OH- ao quadrado. Agora, qual é a concentração do OH-? 2S, né? Então aqui a gente vai ter 2S ao quadrado. De boa? Tranquilo? Aí, pessoal, você vai perceber que 2S ao quadrado é 2 ao quadrado, que dá 4, S ao quadrado. Beleza? Então aqui fica 4S ao quadrado multiplicado por S. O que significa dizer que nós teremos aqui, ó, 4S ao cubo. Beleza? Então a conclusão que a gente chega, ó, concluindo, galera, 6 vezes 10 a menos 12, que é o KPS, vai ser igual a 4S ao cubo. Beleza? Então tá aí, ó, 6 vezes 10 elevado a menos 12 é igual a 4S ao cubo. Beleza? Tudo bem aqui? Aí, pessoal, o que você vai fazer agora é isolar o S.
Porque já que a questão está pedindo para a gente aqui, ó, a solubilidade em mol por litro para o MgOH2, o que a gente vai ter que fazer é isolar o S. Para isolar o S, o 4 que está multiplicando passa dividindo, né? Então aqui a gente vai ter, ó, S ao cubo igual a 6 dividido por 4. Galera, 6 dividido por 4 dá 1,5, né? Então aqui a gente vai ter 1,5 vezes 10 elevado a menos 12. Beleza? Agora, conclusão para finalizar o problema, para você definir o valor do S, que é a própria solubilidade que a questão está pedindo, basta tirar a raiz cúbica dos dois lados, ou então basta jogar esse cubo aqui para o outro lado como raiz cúbica, beleza? Então vai lá, jogando a raiz cúbica aqui desse lado, ó, e jogando a raiz cúbica desse lado, nós vamos ter que S vai ser igual a raiz cúbica disso aqui, galera. Raiz cúbica de 1,5, vamos deixar como raiz cúbica de 1,5, beleza? A questão não falou, se a questão não forneceu a informação, você pode deixar desse jeito aqui sem problemas, ó, raiz cúbica de 1,5. Multiplicado por, qual é a raiz cúbica de 10 a menos 12? Raiz cúbica de 10 a menos 12 nada mais é do que menos 12 sobre 3, que vai dar 10 elevado a menos 4. Então a solubilidade, galera, vai ser raiz cúbica de 1,5 vezes 10 a menos 4 mol por litro, beleza? Então aqui, pessoal, a gente tem a solubilidade definida, calculada. Só que a questão pediu para a gente, além da solubilidade, a concentração do OH-, não é verdade? Concorda comigo? Que ela pediu também. E qual a concentração de OH-? Para a gente definir a concentração de OH- é beleza, galera, suave. E por que isso aqui é de boa? Porque a gente sabe que a concentração do OH- ó, é 2S. Beleza? A concentração de íons OH- é 2S. Se a gente sabe o valor de S, basta pegar isso aqui agora e multiplicar por 2. Beleza? Então, qual é a concentração de OH-? Vai ser 2, que multiplica raiz cúbica de 1,5, né? Então, tem 2, raiz cúbica de 1,5, vezes 10 elevado a menos 4 mol por litro. Beleza? Então, aqui nós temos a concentração de íons OH-, tá? Então, aqui nós temos a concentração de íons OH-. Beleza? Tudo bem, galera? Então, ó, qualquer coisa, pausa o vídeo, volta, qualquer coisa, procura para tirar dúvida, tá? É assim que a gente resolve questões envolvendo KPS. São as questões mais tradicionais, são aquelas que mais aparecem e assim por diante, tá? Beleza? Vamos para a próxima, questão número 2. Galera, questão 2 diz assim, ó. Ao misturar 50 ml de solução a 1 mol por litro em AgNO3 com 50 ml de uma solução de NaCl a 1 mol por litro, haverá precipitação? Né? E aí, faltou colocar um dado aqui para vocês, né? E o dado que eu coloco aqui para vocês é esse aqui, ó, o KPS do AgCl é de aproximadamente 10 elevado a menos 10, beleza? O KPS do AgCl 10 a menos 10. Para você solucionar esse problema, obviamente, eu estou indicando para vocês, assim como a questão indicaria para vocês, que ao misturar essas duas soluções, a gente formaria o AgCl como um sólido de baixa solubilidade. Beleza? Tudo bem? Então, a primeira coisa que a gente tem que atentar aqui, galera, é para a seguinte informação e carrega isso é importante para vocês, tá? Olha só. Nós podemos observar situações em que o QPS é igual ao KPS. Emanuel, o que é esse Q aí que você escreveu? Muitas das vezes, galera, quando a gente fala dessas reações que envolvem precipitação ou não vai ter precipitação, então, a gente precisa avaliar, antes de mais nada, o Q. Tá? O que é o Q? O Q é como se fosse o KPS. A gente vai dizer que o Q, galera, nada mais é do que a multiplicação de uma concentração pela outra, que nem a gente teve aqui, ó, elevado aos respectivos coeficientes estequiométricos. O Q matematicamente é igual ao KPS, só que o Q ele vai indicar para a gente se vai ter precipitação ou não. Tá? Então, por exemplo, o Q pode ser igual ao KPS, o Q aqui, ó, pode ser maior do que o KPS e o Q pode ser menor do que o KPS.
Beleza? E isso aqui vai indicar para a gente, mais uma vez, se tem ou não tem precipitação. E como que a gente conclui isso? Primeira coisa, galera, quando nós dizemos que o Q e o KPS são iguais, isso significa dizer que a solução obtida é uma solução saturada. Beleza? Então a solução está saturada. Olha lá, galera, o Q é igual ao KPS, então a solução está no limite de solubilidade. Beleza? Agora, quando o Q é maior do que o KPS, significa dizer que passou do limite. E se passou do limite, tem uma parte que não vai dissolver, tá? Tem uma parte que não vai dissociar. Resultado, nós teremos uma solução classificada como saturada com corpo de fundo. Então, quando o cara coloca aqui pra gente, ó, vai ter precipitação, vai precipitar, haverá precipitação, aí você vai dizer bem assim, ó, eu tenho que avaliar o que para isso. Eu só vou dizer que haverá precipitação se o Q for maior do que o KPS, porque aí terá corpo de fundo, aí precipitará. Pegou a ideia? Porque quando o Q for menor do que o KPS, significa dizer que a solução é insaturada. Insaturada. Ou seja, galera, atenção aqui, tá? Quando a solução for saturada ou insaturada, aqui, ó, nós teremos sistemas homogêneos, tá? Homogêneos. Só terá a solução. Não vai ter corpo de fundo. Não tem corpo de fundo aqui. Então, homogêneo. Agora, quando for saturado com corpo de fundo, o sistema será heterogêneo, né? E aí nós observaremos a solução e o corpo de fundo ali. Beleza? Então, a gente só vai dizer que haverá precipitação se o Q for maior do que o KPS. Como que a gente faz isso? Vamos lá. Vou apagar aquela primeira parte do quadro, tá? Para que a gente consiga solucionar esse problema. Então, primeira coisa que a gente tem que fazer aqui, galera, é tentar visualizar a reação que vai acontecer, né? A reação que vai acontecer é entre NaCl e AgNO3, beleza? E aí, pessoal, ó, quando o AgNO3, que está em meio aquoso, tá? Reage com o NaCl, que também está em meio aquoso, nós teremos aí a precipitação do sal AgCl. Só que a gente vai ver se de fato ele vai precipitar, né? Porque para ele precipitar, a solução tem que ser saturada com corpo de fundo. Vamos verificar isso, tá? Então aqui nós teremos o AgCl, tá? AgCl, lembrando que ele é sólido, beleza? A solubilidade dele é baixa. A gente só vai confirmar se ele vai estar como corpo de fundo ou não, tá? E aí, por fim, nós teremos aqui o NaNO3, tá? Que estará em meio aquoso. Então é essa reação que acontece. Galera, só fazendo um ajuste aqui, tá? Só fazendo um ajuste. Isso aqui não é um mol por litro que eu queria colocar para vocês, é 1 milimol por litro, tá? Só arrumar isso aqui, ó, para ficar bem redondinho. Porque senão a gente já sabe que vai precipitar direto, né? Aí não vai ter graça, porque 1 mol por litro é uma concentração muito alta, né? Para esses casos, beleza? Então aqui você vai considerar 1 milimol por litro, tá? 1 milimol por litro. Beleza? Então tá aí, galera. Aconteceu essa reação. Só que quando a gente põe essas duas soluções para misturar, quando a gente mistura as duas, é muito importante você ter uma visualização seguinte, ó. Misturei 50 ml de uma solução com 50 ml da outra. Você passa a ter um volume final, né? E o volume final que você passa a ter é um volume de 100 ml. E ao ter 100 ml, você está afetando a concentração, você modifica essa concentração. Porque é como se fosse o seguinte, ó, você tinha 50 ml com essa concentração da AgNO3, mas você está adicionando mais 50 ml aqui, então o negócio passa a ter 100 ml. É como se diluísse, pegou a ideia? É como se diluísse, né? E aí, galera, como o volume final aqui, ó, passa a ser um volume final de 100 ml, a concentração de ambos cairá pela metade. Beleza? Então aqui, ó, quando mistura as duas, inclusive vamos mostrar isso aqui na forma de um desenho, tá? Para favorecer nossa visualização. Nós temos aqui um recipiente com 50 ml de uma solução de AgNO3. Beleza? Tá aí, ó, AgNO3. Tá? E aí aqui nós temos uma outra solução que também contém 50 ml, tá? Só que de NaCl, tá aí, ó, NaCl. Quando a gente mistura essas duas soluções, a gente vai passar a ter aqui, galera,
uma solução de volume de 100 ml. Beleza? Então aqui nós chegamos, por exemplo, na capacidade máxima do recipiente. Tá? E aí a gente passa a ter o que nessa solução? A gente passa a ter AgCl e NaNO3. Beleza? Então aqui, ó, AgCl, tá? E NaNO3. De boa, isso, tranquilo. Agora, galera, quando a gente mistura essas duas, tá? Você concorda comigo que adicionar 50 ml aqui vai fazer com que essa concentração aqui, ó, caia pela metade? Adicionar 50 ml aqui, ó, faz com que a concentração disso aqui caia pela metade? Beleza? Então a gente vai dizer, pessoal, que as concentrações que a gente vai ter aqui para esses sais nada mais será do que a metade da concentração que a gente tinha no início para cada um dos respectivos sais que atuaram como reagentes. Beleza? Então olha só, primeira coisa que a gente vai pensar aqui, ó, nós temos que a concentração aqui, ó, do final, tá? A concentração final, beleza? Vamos colocar assim, ó, concentração final. Beleza? Vai ser igual a, pega 1 milimol por litro, tá? E aí, ó, isso aqui estava para 50 ml, agora a gente vai ter isso para 100 ml. De boa, a gente vai ter para 100 ml, tá? E aí, galera, a mesma coisa aqui para o outro, a gente tinha 1 mol por litro, e aí a gente vai ter agora para 50 ml, a gente vai ter agora para 100 ml. Beleza? Como que a gente vai resolver esse problema? Vamos colocar aqui embaixo, né? Para a gente ganhar um espaço. Primeira coisa. Pensa no AgNO3. Vou colocar o AgNO3 bem aqui, ó. Quando o AgNO3 dissocia, nós vamos ter aqui o Ag+, e o NO3-. Como a proporção aqui, galera, é de 1 para 1, ó, tudo 1 para 1, se a gente tinha 1 milimol por litro desse aqui, a gente vai ter 1 milimol por litro desse aqui. Beleza? A gente vai ter 1 milimol por litro desse aqui. Só que isso aqui, galera, em 50 ml. A partir do momento que eu dobro o volume, a gente está trabalhando agora com 100 ml, qual é a concentração que a gente vai ter? Lembra que a gente pode aplicar uma equação de diluição aqui, tá? Lembra que aqui vai ter uma diluição? Olha lá, ó, concentração inicial vezes volume inicial é igual a concentração final vezes o volume final. Beleza? Resultado, galera, a concentração inicial é 1 milimol por litro, o volume é 50. Beleza? A concentração final aqui, ó, pensando nos íons da prata, tá? A concentração final multiplicado pelo volume final, que é 100. Resultado, ó, esse 100 aqui passa dividindo, e aí a gente vai ter que a concentração final passará a ser, vai lá, ó, aqui eu vou ter 50 dividido por 100, que vai dar 0,5. Lembra que era 1? Cai pela metade, fica 0,5. Só que aqui vai ficar 0,5 milimol por litro. Beleza? Essa é a concentração final. A mesma coisa você vai fazer, galera, pro NaCl. Só que não precisa, porque você já sabe que vai ser a mesma coisa. Você já sabe que a concentração final do NaCl também vai ser 0,5 milimol por litro. Beleza? Agora, quem pode precipitar aqui nessa reação não é o AgCl? Se o AgCl pode precipitar, galera, olha aqui, ó. AgCl, que é sólido, dissocia. E quando ele dissocia, nem que seja um pouquinho, né, porque a gente sabe que ele é um sólido de baixa solubilidade, nós teremos aqui o Ag+ em meio aquoso e teremos o Cl- também em meio aquoso. Conclusão, galera, quanto que dissocia? Não sei. Então chama de S, ó, S e S, como a proporção é 1 para 1, ó, S e S. Então aqui a gente vai dizer, pessoal, que o KPS, olha lá, o KPS vai ser igual à concentração do Ag+, multiplicado pela concentração do Cl-. Mas a concentração do Ag+ e do Cl- não são S? Então aqui a gente vai dizer que o KPS vai ser S do Ag+ vezes o S do Cl-. E aí, pessoal, isso aqui nada mais será do que S ao quadrado. Conclusão, galera. Ai, Manuel, vamos chamar isso aqui de quê? Vamos chamar isso aqui de quê? A gente vai chamar de quê só para verificar a relação do Q e do K, se é igual, maior, menor, para a gente verificar se vai precipitar ou não. Chama de Q. Beleza? Então o Q aqui ó, vai ser igual
AS ao quadrado. Agora você vai lá e substitui essa concentração final aqui, ó, no lugar do S. Emanuel, aqui nesse caso a gente vai substituir as duas aqui, S e S, porque elas são iguais, não é verdade? Sim, elas são iguais. Tá? A gente vai ter que as duas serão 0,5 mol por litro. Pode acontecer de uma questão te fornecer uma concentração para um e outra para o outro. Beleza? E aí você substitui cada uma no seu lado. Mas, como aqui é igual, beleza. A gente vai lá e substitui direto, tá? Então, olha só, conclusão, o QPS vai ser igual. Concorda comigo que aqui nós temos 0,5 milimol por litro? Lembra que o prefixo mili significa 10 a menos 3? 10 a menos 3? Então aqui a gente vai ter 5 vezes 10 a menos 4 mol por litro, tá? Então fica 5 vezes 10 a menos 4 mol por litro, e isso ao quadrado. Vamos ver como que fica aqui o QPS. QPS vai ser igual, olha lá, o 5 ao quadrado, 25. 10 a menos 4 ao quadrado, 10 a menos 8. Então aqui fica 25 vezes 10 a menos 8. Emanuel, vamos ajustar para potência de 10? Para notação? Né? Então a gente volta uma casa, fica 2,5, diminui o número, aumenta o expoente. Beleza? Então fica 25 vezes 10 a menos 7. Beleza? Aí você vai comparar o Q que a gente acabou de calcular, tá? Compara o Q com o KPS. Tá? E quando você compara o Q com o KPS, o que você conclui? Aqui, galera, o Q é maior do que o KPS, tá vendo? O Q é 10 a menos 7, o KPS é 10 a menos 10. Então, se o QPS é maior do que o KPS, significa dizer que haverá precipitado. Precipita. Porque a solução será saturada com corpo de fundo. Deu para pegar a ideia? Então aqui, pessoal, quando você mistura as duas soluções, você vai diluir cada uma delas. Então, misturei as duas, ó, era 50, passou para 100, eu dobrei o volume, a concentração vai cair pela metade, as duas. Fica 0,5 milimol por litro, 0,5 milimol por litro. Aí, cada sal, ó, produz aqui, ó, Ag+, Cl-, na proporção 1:1, então a gente consegue aplicar diretamente o KPS de forma bem tranquila, tá? Mas não esqueça do que eu falei anteriormente, pode ser que a questão forneça concentrações diferentes, tá? Aí você encaixaria cada concentração ali associada a cada íon. Beleza? Tranquilo? Galera, KPS é isso. Próxima aula a gente fala de hidrólise salina, tá? Tamo junto, um abraço. Qualquer coisa, avisem, tá? Até mais. Bom estudo. Tamo junto. Valeu.